Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo do curso de Introdução à Psicologia. Meu nome é Marcos, esta é a aula 11 e o título dela é Funcionalismo. Então, na aula anterior, que foi sobre estruturalismo, eu trouxe uma metáfora, que foi a metáfora da tabela periódica da química, para falar da tentativa do estruturalismo ali com o Wundt, com o Titchener, de falar um pouco sobre uma espécie de tabela periódica da mente, de quais seriam as estruturas da consciência, que ditavam um pouco qual era o objeto de estudo da psicologia estruturalista, que era tentar entender quais são as partes constituintes da experiência consciente. Só que para falar um pouquinho do funcionalismo, eu vou fazer uma pequena mudança de metáfora agora e quero falar um pouquinho aqui de um exemplo de um livro de anatomia e fisiologia humana, E olha o subtítulo do livro, Essa capa está um pouco estranha, A resolução dela está baixa, mas olha aqui, estruturas e funções. Então, quando você vai estudar anatomia e fisiologia, caso você passe por essa experiência, ou mesmo se você não tenha que estudar formalmente, mas você se interessa em entender um pouco mais sobre o corpo humano, você pode estudar mais aspectos anatômicos, ou seja, a estrutura do corpo humano. Por exemplo, pessoas que fazem aí cursos como, por exemplo, de fisioterapia, mas talvez não só fisioterapia, medicina, enfermagem, tenha que saber o nome de cada osso do corpo humano. Imagina, você saber o nome de cada um dos ossos dos pés, o número dos ossos, onde está cada osso, seus respectivos nomes, suas posições, ou não apenas a parte dos ossos, mas eu posso querer entender também a questão dos músculos, ou a questão das artérias, ou a questão dos sistemas, do corpo humano, quais são os órgãos que compõem cada sistema. Eu estou focado um pouco mais em anatomia. Só que um sistema é um conjunto de órgãos que opera de maneira integrada, concatenada, sincronizada para realizar uma determinada função, Falei a palavra função. Então, quando eu falo do sistema respiratório, sistema digestivo, sistema urinário, sistema reprodutivo, sistema nervoso central, eu estou falando de função. Eu estou me focando no que é feito ali. Por exemplo, quando eu quero pensar de todo o processo de alimentação, em que tem o início do aparelho digestivo, que seria a boca, e aí tem a função da saliva, da língua, o próprio olfato, a questão dos dentes, da mastigação, para deglutição, para ingerir o alimento, o que acontece com esse alimento, até que tenhamos ali o momento em que o que não presta para o nosso organismo é eliminado por meio de fezes. Então, estou me focando na função, ou seja, são partes integradas, como que a anatomia, como que eu posso descrever a estrutura do corpo humano, mas como que ele funciona e para que fim ele funciona. O estruturalismo foi a parte da psicologia que estava muito focado na anatomia, mas na anatomia ali microscópica, ou seja, nos aspectos constituintes da consciência. A psicologia funcionalista, ou funcionalismo, nessa escola de pensamento, veio mais para o lado da função, talvez para o lado da fisiologia, nesse sentido. A função de tentar entender para que serve, o que a gente faz, qual é o caráter adaptativo da mente, como a mente funciona e como que ela é usada, como que a mente é usada pelos organismos para se adaptar ao seu ambiente. Então, esse é o foco e essa é a mudança de qual é a pergunta legítima a ser respondida pela psicologia do ponto de vista dos funcionalistas. Eu vou falar de importantes influências no funcionalismo, deixando claro aqui que eu vou trazer alguns exemplos, e 2 exemplos que eu vou trazer aqui não são de funcionalistas, Pelo menos não no sentido de psicologia funcionalista, mas que foram influências importantíssimas para o pensamento da psicologia. A primeira delas não podia deixar de ser Charles Darwin, na biologia, ali, um naturalista que foi viajar ali no Beagle, foi para as Ilhas Galápagos e observou ali no Oceano Pacífico os bicos de diferentes aves e como os bicos eram morfologicamente distintos e como que parecia que cada bico estava adaptado a solucionar um problema adaptativo distinto, Bicos
mais longos, mais curtos, bicos adaptados para serem inseridos em pequenos buracos, né, nas árvores, para extrair alimentos, bicos bons para consumir frutas, bicos bons para pegar ali os alimentos para os filhotes, especificamente, enfim. Não vou entrar nos detalhes, não sou um grande conhecedor aí da parte biológica desse ponto, mas a ideia é que Charles Darwin observou muitas coisas interessantes que deu insights para ele formular a sua teoria ali da evolução, né? E eu vou falar brevemente dessa teoria porque ela teve uma influência importante sobre a psicologia. Bom, a teoria da evolução, né, a ideia de que os organismos evoluem, né, evoluem no sentido de que as espécies vão mudando ao longo do tempo, de forma em que elas sejam mais adaptadas ao seu nicho ecológico, se baseia, do ponto de vista de Darwin, em 3 princípios básicos, né, que eu vou resumir aqui. A primeira é uma variabilidade espontânea entre os organismos de diferentes espécies e também entre os organismos dentro de uma mesma espécie. Então, os organismos vão diferir ali em acuidade visual, acuidade, né, capacidade auditiva também, vai diferir em tamanho, vai diferir em força física, vai diferir em canto, em capacidade de saltar mais alto ou não, em velocidade que corre, enfim, diferentes atributos que vai depender de cada espécie. Existe uma variabilidade que é espontânea entre os espécimes de uma mesma espécie, ok? E essa variabilidade espontânea é pensada como sendo hereditária, ou seja, alguns atributos são passados para os descendentes, para a prole, nas gerações seguintes. O segundo pressuposto importante da teoria do Darwin é a ideia da sobrevivência do mais bem adaptado. Note que não é a sobrevivência do mais forte, não estamos falando do mais forte ou do mais rápido necessariamente. O que é mais bem adaptado num contexto pode não ser em outro contexto, né? Você ter determinada coloração num ambiente que tem aquela coloração é adaptativo para uma espécie que é predada, porque você consegue se esconder dos predadores, você consegue se camuflar. Se você vai para um outro ambiente que tem uma tonalidade, uma coloração distinta e você já não consegue mais camuflar ali, aquela característica que foi adaptativa no primeiro nicho ecológico pode não ser no segundo. Então isso é muito importante de frisar. E o terceiro é que essas características que conferem vantagem, né? Na verdade, eu já tinha falado dela antes, né? Eu antecipei na hora que eu falei de ser herdável, né? Que essas características que conferem sobrevivência, ou seja, que aumentam o ajuste, o fit dos organismos, essas habilidades, ou seja, podem ser questões comportamentais, uma habilidade específica, como, por exemplo, um canto, a capacidade de saltar, ou mesmo uma característica morfológica, né? Uma coloração, um tamanho, ela é transmitida para os seus descendentes. Então, nós temos variabilidade espontânea, sobrevivência, ou seja, sucesso reprodutivo diferencial, a gente pode chamar assim, capacidade de chegar à fase adulta, se reproduzir, gerando descendentes que também têm a capacidade de se reproduzir. E a terceira, a transmissão dessas características para essa prole aí que você teve quando você chegou na fase adulta. Essas 3 características, quando combinadas, permitem, por meio do mecanismo da seleção natural, ou seja, o ambiente naturalmente vai selecionar os organismos que são mais bem adaptados e geram toda a variabilidade que nós temos aí entre as espécies que tendem a ser adaptadas para o seu nicho ecológico. Mas coisas que podem gerar uma disrupção naquele nicho ecológico pode tornar uma determinada espécie desadaptada àquele ambiente. Resumi muito aqui, tá? Não sou um expert em biologia, mas a ideia de resumir isso é que Darwin fez com que as pessoas passassem a olhar para a função adaptativa da morfologia, da fisiologia, do comportamento, e a psicologia foi influenciada por esse pensamento aí selecionista, né? Além disso, Darwin também teve livros importantes. Um dos livros dele a gente pode traduzir como A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, foi a tentativa de identificar, né, expressões emocionais ou mesmo movimentos nos animais e até mesmo no homem que tem uma função adaptativa de comunicar, de expressar estados disposicionais internos, né,
e que foram evoluindo ao longo do tempo, né? E determinadas expressões emocionais você vai inclusive identificar de maneira topograficamente mais ou menos parecida em outros animais, tal como é apresentado no ser humano. Então Darwin coletou informações, né? Coletou dados de diferentes fontes, isso é importante. Por que ele teve tanta influência na psicologia? Vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro o fato dele estudar animais, né? Ele estava querendo entender a evolução, né? A seleção natural foi o mecanismo que ele elegeu, mas ele se focou no estudo do comportamento animal, quando ele fala de expressões de emoções, quando ele estuda os bicos dos animais, o comportamento alimentar deles. Então, Darwin abriu as portas para o estudo do comportamento animal, inclusive na psicologia, e talvez até fez uma parte ali em relação ao Descartes, né? O Descartes que via os animais como autômatas, mas que talvez o ser humano era colocado à parte, porque o ser humano tem alma, então ele é composto de corpo e de alma, logo não pode ser objeto do escrutínio da psicologia, mas Darwin, quando ele vê uma continuidade entre os animais e o ser humano, abre-se a possibilidade de estudar os seres humanos para compreender, de estudar os animais para compreender os próprios animais, mas também para trazer insights sobre o próprio ser humano, ou seja, o surgimento da psicologia comparativa, né? Ou da psicologia comparada, ou da psicologia animal, como quiser chamar. Além disso, o foco na função e não na estrutura, né? Isso vai influenciar a psicologia, o foco na função da consciência e não na estrutura da consciência, como propunham os estruturalistas. Aceitação de uma fonte de dados ricos como antropologia, geologia, biologia, genética posteriormente, né, com o surgimento da genética. E tudo isso vai ser abraçado pela psicologia cada vez mais, que vai abraçar diferentes fontes de dados e não apenas os estudos ali experimentais com a introspecção, que era um pouco do que propunha Wundt, embora Wundt, por outro lado, também ele aceitasse a psicologia cultural ali para entender processos psicológicos superiores. E também, aí a gente tem uma quarta influência importante, mas essa influência vai aparecer aqui com o nosso segundo personagem, que era primo do Darwin, que era o Francis Galton. Os dois estavam na Europa, é importante fazer essa situação geográfica deles também, ou seja, o estruturalismo ali, o funcionalismo nasce ali nos Estados Unidos, na psicologia norte-americana, mas a gente está falando de algumas influências que atravessaram o oceano para chegar ali e influenciar a psicologia norte-americana. Francis Galton era um polímata, como muitos que nós tivemos ao longo dos séculos aí, 15 a 19, mais ou menos, que eram aquelas pessoas que tinham múltiplos interesses. Então eram pessoas que às vezes estavam interessadas em anatomia, em pintura, em dissecação de rãs, enfim. O caso do Galton, ele estava muito interessado em diferenças individuais, né, e inteligência, né? Então o Galton, ele escreveu um livro que foi chamado Gênio Hereditário, em que ele foi influenciado pelo pensamento do primo dele, né, do Charles Darwin também, né? Então ele estava interessado em entender por que instâncias de genialidade ocorrem com muito mais frequência nas mesmas famílias. Provavelmente, no pensamento do Galton, é porque tem alguma coisa hereditária ali que faz com que uma pessoa muito genial tenha uma prole mais genial, né? Se você for pensar, de certa forma, tem um componente aí meio complicado, né? Porque você está numa mesma família, você também está sujeito às mesmas variáveis socioeconômicas, né, e demográficas, né, que você não consegue separar ali da questão hereditária, mas vamos deixar isso para lá por um momento. E a partir disso nasceu uma parte um pouco complicada ali da psicologia também, que é uma marca negativa histórica da psicologia, que foi o surgimento da eugenia, né? O Galton foi uma das pessoas que abraçou esse empreendimento da eugenia, que teve as suas influências e ramificações na Europa e até mesmo chegando ao Brasil, por exemplo, mas a eugenia talvez tenha sua marca mais forte ali em concepções antissemitas, né, no nazismo, mas a ideia do Galton era a ideia de que as pessoas com o intelecto superior deveriam ser incentivadas governamentalmente a reproduzirem entre elas para que elas tivessem filhos entre si e melhorassem
a raça humana, né, a humanidade. É óbvio que esse tipo de pensamento vai levar a um segregacionismo, a um antissemitismo e a coisas muito negativas. Mas não é sobre isso exatamente que eu quero falar aqui. Eu quero falar sobre o fato do Galton ter fundado um laboratório que ficou conhecido como laboratório antropométrico, em que ele coletava uma série de medidas das pessoas, né? Geralmente eram medidas relacionadas a capacidades, a limiares sensoriais, era quase que uma psicofísica. E aí o que ele queria mensurar era a inteligência, né? Eram testes mentais, então, que tentavam ser testes de inteligência, né? É um pouco estranho do ponto de vista moderno você pensar por que o cara queria estudar inteligência e tentava medir limiares, né? Limites sensoriais. Eu vou falar mais de limiares posteriormente, mas limiar aqui, grosso modo, seria a capacidade de ter uma sensibilidade maior a detectar luz, cheiro, pressão na pele, som, cor, enfim, estímulos no ambiente, você ser mais capaz de detectá-los caso eles estejam presentes. Bom, Galton foi influenciado pelo pensamento de John Locke, de que todo conhecimento seria derivado dos sentidos. Se todo conhecimento é derivado dos sentidos e ter mais conhecimento faz de você mais inteligente, logo você ter uma maior acuidade sensorial faria com que você tivesse um índice do quão mais inteligente você é, ou você potencialmente é. Então essa era a premissa do estudo aí da inteligência por meio de testes sensoriais. Tá? Então a ideia era mais ou menos essa. E o Galton também tabulou ali, naquela época não tinha Excel, não tinha SPSS, não tinha R, então ele deve ter feito isso tudo na mão, tabulou dados ali de milhares de pessoas, em que ele tinha alturas ali de pais e de filhos. Então ele praticamente fez um censo ali, se não me engano na Inglaterra, né? E ele fez um censo ali e ele queria avaliar, né, se pessoas que, tipo, homens que eram mais altos tinham a tendência a ter filhos mais altos, e homens que eram mais baixos tinham a tendência a ter filhos mais baixos. E aí, para isso, vou ter que pegar aqui minha canetinha, e na verdade não foi o que ele observou. Um homem que era muito alto, então, por exemplo, um homem que tinha ali, vamos pegar essa distribuição aqui, pensando que é uma distribuição de altura, e aqui são os homens muito altos, né, quase jogadores de basquete ali, aqui são as pessoas mais baixas, né, que são as pessoas que estão na média. Um homem que era muito alto, ele tinha uma tendência a ter um filho alguns centímetros mais baixo que ele. Ou seja, tinha uma tendência a diminuir a altura do pai para o filho na geração seguinte. Da mesma maneira, um homem que era muito baixo, a tendência é que o filho dele fosse alguns centímetros mais alto que ele na geração futura. Ou seja, a gente percebe aqui que valores extremos tendem mais para o centro da distribuição, como se tivesse uma força, né, um processo gerador que joga os valores extremos um pouco mais em direção ao centro, que foi o que o Francis Galton chamou de regressão à mediocridade, né, que posteriormente ficou conhecido. Mediocridade aqui não tem um juízo de valor, né, mediocridade no sentido de mediano mesmo, ou no caso regressão à média, como é conhecido modernamente. Imagina, se as pessoas mais altas tivessem a tendência a ter filhos mais altos, se fosse ao contrário, se essa flechinha fosse para cá, e se pessoas mais baixas tendessem a ter filhos mais baixos, então, mais ou menos daqui para cá, a tendência seria ter filhos mais baixos e daqui para cá seria ter filhos mais altos. Depois de algumas gerações, o que a gente teria na população humana? Muito provavelmente nós teríamos uma população de homens muito baixinhos, aqui, né, que seriam do tamanho de gafanhotos ou de formigas, e aqui nós teríamos gigantes, né? Então, nós teríamos duas distribuições separadas, porque se a tendência sempre é aumentando por um lado e diminuindo para o outro, aqui você vai ter seres microscópicos, aqui você vai ter seres gigantes, né? Não é o que acontece. Então, esse fenômeno de regressão à mediocridade ou regressão à média faz com que a distribuição continue aqui com o formato normal. E Francis Galton teve interesse em relacionar diferentes variáveis, também promoveu o desenvolvimento da estatística, promoveu ali o desenvolvimento da correlação, que um discípulo dele chamado de... Eu vou tentar escrever aqui, né? Eu deveria ter colocado no slide, mas é o Karl Pearson, né? Porque a gente teve dois Pearsons na história da psicologia e da estatística, que é o Karl Pearson e o filho dele, o Egon Pearson. Mas aqui a gente está falando do Pearson pai, que era um cara um tanto quanto complicado. Mas o filho do o Karl Pearson, né, o Pearson pai, né, foi discípulo do Francis Galton, e ele formalizou o desenvolvimento da correlação de Pearson, que eu falo em outro vídeo, recomendo que você assista, que é aquela ideia lá de que você tem um coeficiente que
resume um conjunto de dados. Esse coeficiente ficou conhecido como coeficiente R. R de regressão, já que o Galton falava de regressão à mediocridade, regressão à média, então foi uma homenagem ao Francis Galton, mas foi um desenvolvimento que veio ali da galera que estava focando em diferenças individuais. É importante frisar também, apesar do Francis Galton não ser um funcionalista nesse sentido que eu vou falar a seguir, ele influenciou o funcionalismo. E ele focou em diferenças na descrição e na mensuração de variáveis de diferenças individuais. Eu falei na aula anterior que o estruturalismo era uma psicologia restrita a homens, adultos, saudáveis, com desenvolvimento típico, não se focava em desenvolvimento atípico, não se focava em animais, não se focava em desenvolvimento, em envelhecimento, em crianças, em nada que não fosse algo meio default ali, né? E não se focava também em diferenças individuais. Francis Galton traz a possibilidade da psicologia, né, se focar também não só na média, né, que seria esse pontinho aqui, que talvez fosse o foco de uma psicologia mais focada no ser humano médio, mas focar em toda a variabilidade que a gente tem aqui, ou seja, você sai de um foco nesse parâmetro aqui que é o μ, você começa a focar nesse outro parâmetro aqui que é o sigma quadrado, que é como eles variam e que o sigma quadrado vai estar aqui dentro da fórmula do R de Pearson, ok? Então, o Galton traz isso com a mensuração de diferentes variáveis, e depois na França nós tivemos também o Alfred Binet desenvolvendo o primeiro teste ali de inteligência, surge a ideia do QI, quociente de inteligência, depois isso é trazido para os Estados Unidos, nós temos lá o Stanford Binet, que é um teste que tenta mensurar as habilidades cognitivas e tenta fazer uma comparação entre idade mental e idade cronológica. Então aí veio a ideia, por exemplo, do QI, que hoje em dia já não é mais utilizado desse jeito, mas no início QI era algo mais ou menos como idade mental dividido por idade cronológica, e isso tudo é multiplicado por 100 para expressar isso como, então, se minha idade mental é 10 anos e minha idade cronológica também é 10 anos, ou seja, se minha idade mental e cronológica são congruentes, isso vai dar 1, multiplico por 100, meu QI é igual a 100. Agora, por outro lado, se minha idade mental é de 20 anos, minha idade cronológica é de 10, 20 dividido por 10 dá 2, vezes 100 dá 200. Significa que eu tenho um QI de 200. Hoje em dia já não tem mais essa conotação de idade mental cronológica, mas no início era isso que nós tínhamos ali em relação ao QI, que foi surgindo também quando você começou a focar. Eu quero saber agora que uma pessoa é mais inteligente que a outra, ou seja, foco em diferenças individuais. Ok? Deixa eu ver se eu consigo apagar todas as marcações aqui. Então aqui nós temos o foco também na descrição e mensuração de variáveis de diferenças individuais. E aí nós chegamos aí no William James, né, que é por muitos considerado um dos maiores psicólogos de todos os tempos, né? William James, que ele era muito um filósofo, inclusive, né? Depois de um tempo ele abandonou a psicologia, não queria mais saber dessa ingrata, né? Mas ele escreveu um livro importantíssimo chamado de Princípios de Psicologia, né? Em que ele trouxe muitas ideias ali interessantes. Por exemplo, o William James ele faz a distinção entre memória primária e secundária, que depois seria muito utilizada na década de 60, por exemplo, do século 20, passou a ser muito utilizada em psicologia cognitiva para falar de armazenadores de memória, fazer a distinção memória de curto prazo e longo prazo. Então, apesar do William James não gostar de conduzir pesquisa, né, o William James não fazia pesquisa, ele tinha um laboratório, mas ele não fazia pesquisa experimental, ele era muito mais um filósofo, ele era um psicólogo teórico, né? Ele sentava, fazia uma contemplação do mundo, fazia uma introspecção dos processos dele mesmo. Ele não descartava a psicologia experimental, ele só não gostava de fazer experimentos, tá? Deixando bem claro. Ele fez observações muito acuradas sobre a realidade, sobre a distinção memória primária e secundária, ele fala sobre atenção, sobre fluxo de consciência, ele tem ideias também sobre a relação entre processos fisiológicos ali e emoções. Por exemplo, tem um trecho que eu não lembro exatamente em qual texto que ele fala, que uma maneira de você se sentir bem é você erguer um pouco o queixo, andar com o peito para fora, a barriga para dentro. Ele não fala desse jeito, mas tal como está o Mickey aqui, e um bom jeito de você se sentir bem
é você caminhar desse jeito, caminhar como se você estivesse sentindo bem, e o seu corpo vai interpretar, ou melhor, o seu cérebro vai interpretar como o seu corpo está, como estou bem. Uma maneira de você entrar na fossa, né, e ficar mal, é você abaixar um pouco a cabeça, encolher os ombros, olhar para baixo, caminhar devagar, e aí você vai se sentir triste porque o seu cérebro vai interpretar a sua postura corporal como triste. Então é quase que uma hipótese ali do feedback ali do seu corpo para o seu cérebro. É uma ideia que o William James trouxe e depois foi muito testada, inclusive em estudos de psicologia social. Tá? Mas a ideia aqui é trazer que o William James era um cara que foi um dos grandes críticos à psicologia estruturalista e que teve uma importância muito grande pelo seu livro, né, por incentivar muitas pessoas, inclusive mulheres, dentro da psicologia, o que era muito raro ali no começo do século XX. O seu livro foi muito importante, como eu disse, e ele, junto com outros filósofos, tiveram uma importância para mudar o foco e para redefinir o centro da psicologia, das estruturas para as funções, ou seja, para o caráter adaptativo da mente. Né? Que a mente permite que nós realizemos? Por exemplo, no caso da atenção, que o William James vai falar, né, que a atenção é a capacidade de selecionar alguns estímulos em detrimento de outros. Eu acho legal aqui que esse meu mouse tem esse círculo aqui. Algumas pessoas utilizam essa metáfora também. Ela é útil, mas ela é imprecisa, que é a metáfora do facho de luz, né? Então, se você está num palco e tem uma luz incidindo sobre uma região, aquela região é a região ali do foco atencional, da consciência. Eventualmente, se tem um barulho, se tem alguma informação distratora, eu posso deslocar isso para a esquerda ou para a direita, mas depois voltar a focar numa determinada informação. Muitas vezes, quando eu estou estudando, quando eu estou gravando, tem ruídos ao fundo, por exemplo. Tem pessoas trabalhando, né, pedreiros trabalhando, alguém cortando grama, né, muito comum aqui, ou alguém conversando, e eu preciso seletivamente focar a minha atenção porque eu estou falando, porque eu estou estudando, para o meu próprio fluxo de pensamento em detrimento das outras informações, para eu conseguir alcançar o meu objetivo final, que é estar adaptado ao meu meio e conseguir concluir uma aula, conseguir gravar o vídeo, né? Então, a atenção, essa capacidade de selecionar, de filtrar ou de atenuar as informações que são irrelevantes à execução de uma determinada tarefa é importante, mas essa atenção não pode ser absoluta. Se eu estou em um determinado ambiente, focado, estudando, numa biblioteca, alguém grita, fogo, corre, tá caindo, sei lá, alguma coisa assim que seja um sinal de alerta, é importante que isso fure o meu filtro, o meu bloqueio, o meu atenuador, como quiser chamar aí, o meu atenuador atencional, para que eu escute esse fogo, esse grito de fogo, ou esse grito de socorro, e tome uma decisão, tome um curso de ação para que eu me mantenha adaptado e continue sobrevivendo. Isso é extremamente importante. William James trouxe essas ideias, à luz essas ideias, que incentivaram muitos pesquisadores. Bom, então eu trouxe aqui o Charles Darwin, o Francis Galton e o William James, lembrando que só William James realmente fez parte do movimento norte-americano, que a gente chamaria de funcionalismo. Outras pessoas também fizeram parte. É importante dizer que o funcionalismo foi considerado mais uma rebelião ao estruturalismo e uma nova ênfase agora às funções. Além disso, uma outra ideia filosófica importante nesse meio foi o pragmatismo. O pragmatismo é muito a ideia filosófica de que a importância de algo deve ser medida pelos resultados que aquilo alcança na sociedade. A sociedade norte-americana é muito pragmática, no sentido de, tipo, para que serve isso? Né? Enquanto que o estruturalismo queria se estabelecer como uma disciplina de psicologia básica, o funcionalismo trouxe depois e influenciou o behaviorismo, que é na próxima escola que nós vamos ver, influenciou a psicologia de maneira a ir para as organizações, ir para as escolas, ir para a clínica e tentar descobrir o que a gente pode fazer com o nosso conhecimento sobre a psicologia para melhorar a vida das pessoas. Lembra lá quando eu falei sobre os 4 objetivos da ciência psicológica? Eu falei que o 4º objetivo era a aplicação. O funcionalismo trouxe isso. O estruturalismo não queria saber desse objetivo. O estruturalismo ignorava a aplicação que se dane. Não é o nosso objetivo, não é a nossa intenção aqui. Tá? Isso foi trazido
pelo funcionalismo. Eu acabei colocando esses pombos aqui e lembrei que não falei deles, né? Mas era só para dar um exemplo lá sobre essa questão da adaptação do ambiente. É claro que essa é uma evidência anedótica, mas eu já morei no interior de São Paulo e morei em Brasília. E uma coisa que eu reparei é que os pombos em Brasília, eles têm um limiar distinto ali de, digamos, de medo, né? Tô inventando esse termo que nem existe, né? Mas basicamente um pombo em Piraju, você não se aproxima muito dele, ele já foge. Fala, eita, deu ruim pra mim, ele vaza. Em Brasília, como é uma cidade com uma densidade demográfica maior, os pombos, você quase pisa nele, você quase tropeça no pombo e ele não voa. Como se ele tivesse aprendido a tolerar mais a presença dos seres humanos, que nem todo ser humano vai atacar eles, e que os seres humanos talvez sejam bons produtores de restos de alimentos que eles podem consumir. Isso é muito comum próximos a lanchonetes, que os pombos ficam ciscando lá, esperando alguém deixar cair um pedaço de um pastel, de um salgado, para eles se alimentarem. Então, a depender do ambiente, aqui na minha cidade, no interior de São Paulo, é adaptativo que um pombo, ao menor sinal de presença de um ser humano, vaze. Agora, em Brasília, talvez seja mais adaptativo que ele tenha uma tolerância maior à presença desses indivíduos. Bom, eu não trouxe ideias específicas ou teóricos específicos do funcionalismo porque ele foi um movimento que não foi relativamente organizado, no sentido de o programa de pesquisa do funcionalismo é esse, as principais ideias são essas, a principal teoria é essa. Nós vamos ver que com o behaviorismo isso começa a desenvolver um pouco mais. Mas a ideia aqui é só mostrar como o funcionalismo influenciou a psicologia e qual é o legado do funcionalismo, que é algo que eu passo agora para finalizar a nossa aula. O funcionalismo deu mais ênfase às funções, como o próprio nome diz, da consciência. Por exemplo, qual é a função do medo? A que propósito serve o medo? Né? A gente pode fazer essa pergunta com o funcionalismo. Com o estruturalismo não tinha muito espaço para isso. O que o medo, em termos de reação e respostas subsequentes, nos permite atingir em termos de adaptação ao nosso meio? Por exemplo, evitar determinados perigos, evitar determinados estímulos que evolutivamente foram perigosos para nós, como, por exemplo, aranhas, cobras, escorpiões. Enfim. Só especulando aqui, tá? O legado também é a psicologia comparativa, a possibilidade de estudar animais. Então vocês vão ver em vídeos posteriores que é muito comum o estudo com gatos, com cachorros, com pombos, com ratos, com chimpanzés, né? Então estudos que tentam compreender a cognição, a mente humana, ou o comportamento, no caso do behaviorismo, né, que não vai falar de estruturas hipotéticas, mas por meio dos estudos aí. O behaviorismo, no caso, vai querer entender processos comportamentais por meio de estudos comparativos aí com outras espécies, com modelos animais. Com o Galton abre-se a janela, não só com o Galton, mas também com o Alfred Binet na França, abre-se a possibilidade do estudo de diferenças individuais. Então agora eu não quero só entender o que tem em comum, né? Eu não quero saber só as generalidades, mas eu também quero saber as especificidades das pessoas, né? Dos seres humanos. Abre-se a possibilidade também da testagem, né, dos testes mentais, né, que abre-se o campo ali da psicometria, né, que é muito importante para a psicologia moderna, né, os testes psicológicos, os inventários de autorrelato, os testes de habilidade, de inteligência, assim por diante. E abre-se, talvez muito importante nesse caso, a psicologia aplicada, o estudo da psicologia e a aplicação do conhecimento para a resolução de problemas importantes, como, por exemplo, para o estudo de pessoas com transtornos desenvolvimentais, ou mesmo o estudo de como nós podemos melhorar a ergonomia do ambiente de trabalho, a organização do ambiente de trabalho, para aumentar a produtividade dos trabalhadores. Então, é mais uma possibilidade aí que se abre com a ideia do funcionalismo e também com o aspecto filosófico do pragmatismo que está intrinsecamente relacionado aí ao funcionalismo. Então, por hoje era isso. Agradeço a atenção de todas e de todos e até o próximo vídeo.